Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre Sócrates. Aliás, nós vamos ter algumas aulas sobre Sócrates devido à importância dele. É muito comum que se diga que Sócrates ele marca um novo paradigma na filosofia, um novo paradigma na história da filosofia. Antes nós estávamos falando sobre os filósofos pré-socráticos, né? Também chamados de filósofos da natureza. Eles estavam buscando a arqué, o elemento primordial, buscando no mundo, na natureza, na physis, a explicação, a grande um logos, uma racionalidade, uma explicação. Porém, quando a gente chama de virada socrática, esse novo paradigma que Sócrates inaugura na história da filosofia. Por isso ele é conhecido como o pai da filosofia, como essa figura, porque ele é essa figura paradigmática. Ele desvia esse olhar da natureza, não estar mais olhando para a natureza, e passa a olhar e buscar as respostas no homem. Então essa é a grande virada filosófica, essa é a grande virada socrática. Essa busca do conhecimento, ela passa a ter um olhar para o homem. Não no sentido como os sofistas fazem, né? Do homem ser a medida de todas as coisas, a verdade ser relativa, estar dentro de nós. Não é assim. Ele vai buscar na nossa racionalidade, a nossa possibilidade de conhecer a verdade. Então, o homem tem a possibilidade de conhecer a verdade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, brevemente, né? Sócrates é famoso por aparecer nos diálogos de Platão, né? A gente não tem nada escrito por ele, isso é muito importante que se diga, né? Ele não deixou uma obra por escrito, ele não escreveu nada. Então, tudo que nós sabemos é através especialmente dos relatos de Platão. Como a gente não estudou Platão ainda, mas quando a gente estudar Platão, vocês vão perceber que ele escreveu em forma de diálogo e que Sócrates era o grande personagem, né, de todas as suas obras. Então, não sabemos da vida de Sócrates porque ele, sobre as ideias dele, porque ele deixou obras ou nada por escrito, mas sim porque nós temos registros do seu pensamento, especialmente na obra platônica. E aí vem uma questão muito interessante, já superada, mas muito interessante, que é sobre a existência ou não de Sócrates. Muitos já se questionaram se ele não era apenas um personagem das obras platônicas, e hoje já se sabe que não. A gente não tem só o registro de Platão sobre as obras dele, a gente tem o registro também, por exemplo, de Aristófanes. Não vamos confundir Aristófanes com Aristóteles. Aristófanes é um grande comediógrafo grego, em que, especialmente numa obra, numa comédia chamada As Nuvens, utiliza também Sócrates como personagem, ridicularizando sempre, né? Aliás, as comédias de Aristófanes são muito interessantes, assim, não é porque é um humor da antiguidade que não é interessante de verdade, é possível rir se você conhecer as referências, né? Então, Sócrates aparece como personagem das comédias, especialmente de uma comédia chamada As Nuvens. Ele aparece como personagem sendo escarnecido, muitas vezes colocado como um aproveitador, etc., porém é mais um registro da sua aparição. A gente também tem um registro do Xenofontes. Xenofontes foi um amigo de Sócrates, né? E ele registra numa palestra como Sócrates foi mal interpretado, como ele era inocente. Como vocês sabem, como a gente vai falar sobre isso posteriormente, Sócrates morreu por uma condenação, ele foi condenado à morte, ele foi julgado e condenado, a gente vai ver isso depois, né? Mas Xenofontes fala sobre essa condenação, ele relata, não especificamente sobre a condenação, mas sobre essa inocência de Sócrates. E a gente também tem os relatos de Platão, que eu já falei, a gente tem o próprio Aristóteles, né, classificando Sócrates como o pai da ciência, etc. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, essa questão é superada, Sócrates existiu, ele não é só um personagem, ele é uma figura histórica. Como todo mundo sabe, vocês também já sabem, ele foi um professor de Platão. Então, por isso Platão registra as ideias de seu professor, seu grande mestre, em seus diálogos. Agora, interessante é essa busca socrática pela verdade, né? Sócrates não está buscando opiniões, o que as pessoas pensam sobre algo, ele está em busca da verdade, do conhecimento verdadeiro. Ele era visto como um sábio, né? As pessoas perguntavam coisas a ele tinha um séquito, né? Ou seja, seguidores, especialmente jovens que buscavam
conversar com ele falava muito em público, em praça pública, e ele criou um método chamado indutivo dialético. E a gente vai estudar esse método hoje nessa aula, rapidamente, né? E esse método seria uma maneira de se alcançar a verdade, de se alcançar a verdade através é um método dialético, se alcançar a verdade através de etapas. Esse método, ele possui 4 etapas e a gente vai falar sobre essas etapas aqui para iniciar, sempre lembrando que Sócrates está em busca da verdade, né? Não são as opiniões que interessam, não é a visão, não é o senso comum que o interessa. Ele quer alcançar a verdade, por mais que ele esteja partindo do próprio senso comum. A gente vai ver. Então, a primeira etapa do método socrático é chamada exortação. O que é exortação, né? É um elogio entusiasta. Então, ele chama o seu interlocutor para essa conversa, convidando para o debate, né? E falando sobre as qualidades desse interlocutor. Então, vem aqui conversar comigo, você, general, que já comandou tantas tropas e venceu e é honrado e conhece a coragem. Então, ele fala para o seu interlocutor, venha debater comigo, venha conversar comigo, e ele fala sobre essas qualidades desse interlocutor, né? Então, venha para o debate, vamos conversar. E aí, a gente já entra na segunda etapa do método, que é o método da indagação, ou seja, um método das perguntas, né? O método socrático, ele é fundamentalmente baseado em perguntas para o seu interlocutor, né? E aí ele busca a opinião do seu interlocutor. Então, o que você sabe sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? E aí ele vai colhendo, né, como ele pensa sobre isso, como as opiniões se formam sobre esse assunto. Sempre lembrando que ele não está interessado nas opiniões, ele está interessado em buscar a verdade. Mas primeiro a gente tem que entender de onde sai, né, o bolo de opiniões em que, em que a gente vai poder extrair um conceito verdadeiro sobre um assunto. Por mais que a gente não chegue, a gente precisa buscar. Então ele busca as opiniões do seu interlocutor sobre o tema, porque ele quer buscar a opinião do senso comum, o que se diz sobre isso. Depois ele passa para a terceira etapa do método, que é o método famosíssimo da ironia, né? Em que através da pergunta, ele, conforme o interlocutor vai dando a sua opinião, que é o que não interessa à filosofia, né? As opiniões não são algo que interessa à filosofia. Se a filosofia está em busca da verdade, as opiniões não interessam. Então, Sócrates começa a fase da ironia, porque ele começa a buscar nessas respostas do seu interlocutor. Então, o que é coragem, né? O que é honra? Conforme o seu interlocutor dá essa resposta, ele começa a extrair. Ele começa, peraí, então você está me dizendo que honra é dar a justa medida de... Eu não consigo pensar num exemplo agora nessa aula para vocês, mas eu prometo trazer na aula que vem. Eu sou péssima para os exemplos, eu não consigo me lembrar agora especificamente. Mas ele começa a fazer perguntas utilizando as próprias informações que o interlocutor passou para ele. E o interlocutor, nesse momento, que é chamado da ironia, ele começa a destruir as opiniões, a opinião, os conceitos, né, que esse interlocutor trouxe para ele, fazendo perguntas e traduzindo. Então, você quer dizer que tal coisa funciona dessa maneira por isso, porque foi isso que você disse. E aí, nesse momento, o interlocutor começa a perceber, o interlocutor é a pessoa com quem ele está conversando, geralmente será feito em público, né? O interlocutor fica numa posição, geralmente, de compreender que realmente o que ele está falando não tem muito fundamento, pode ser destruído rapidamente. Sócrates faz perguntas muito interessantes, né? No momento da ironia socrática, ele faz perguntas. Na fase da indagação ele faz as perguntas, e no momento da ironia ele traduz o que seu interlocutor falou. Então você está me dizendo isso? Nesse momento, geralmente, os diálogos de Platão mostram isso pra gente, né? Nesse momento, geralmente, a gente entra em contato com a contradição, com o problema daquela opinião que está sendo passada por esse interlocutor. A gente entra em contato com a problemática dessa explicação. E aí a gente passa para a etapa número 4, que é a última etapa, que é a maiêutica, né? Maiêutica, uma tradução boa para maiêutica é parto, né? Então a maiêutica seria um parto, mas que tipo de parto? Essa quarta fase do método socrático seria o parto de ideias.
O momento em que o interlocutor percebe que as ideias dele não se sustentam, em que as ideias dele são contraditórias ou são errôneas, acontece o que Sócrates chama de maiêutica, o parto. Então, o próprio interlocutor começa a chegar às suas próprias conclusões. Reparem, Sócrates não vai dizer você está errado. Na verdade, coragem é, ou então na verdade, honra é, ou então na verdade, justiça é. Ele não faz isso. Ele trabalha com perguntas, com a ironia, e o próprio interlocutor, na fase 4, né, na etapa 4 do método socrático, que a gente chama de maiêutica, o próprio interlocutor chega à sua própria conclusão. Ele começa a parir, né? Maiêutica é parir, é parto. Começa a parir as ideias sozinho. Não é Sócrates que faz com que entrega as ideias para ele, porque justamente, reparem, Sócrates não se comporta como um professor que está ensinando, né? Ele vai indagando e você, né, seu interlocutor, começa a parir suas próprias ideias, abandonando provavelmente aquelas opiniões que não interessam, porque a filosofia, a opinião não interessa. Filosofia é exatamente o afastamento das opiniões para buscar, no caminho do método socrático, no caminho do método dialético, a verdade, os conceitos verdadeiros. Então, essas são as 4 etapas, né? A exortação, a indagação, a ironia e a maiêutica. Sobre esses 4 conceitos, eu falei muito rapidamente, né? Nós vamos continuar a falar nas nossas próximas aulas e qualquer dúvida me procurem, tá bom? Beijo!